Graça e paz, abençoados. Voltando aqui às duas serpentes da criação. Parte 3. Vamos prosseguir nesse entendimento. Então, como eu parei na minha fala, na segunda parte, estava falando justamente da serpente, que Paulo mostrou que a serpente foi gerada, quer dizer, a partir do pensamento equivocado do sofisma que Eva fez. Ela que gerou esse mau desejo, esse mau desígnio foi gerado em Eva, e esse mau desígnio tornou-se um desejo para Eva, para a mulher. Então ela desejou, possuiu, comeu e deu ao seu marido. Então o seu marido, em sujeição aos desejos da sua mulher, de Eva, ele se sujeitou a ela e não aquilo que Deus havia ordenado. Então, no capítulo 3, no verso 17 de Gênesis, Deus vem falar para Adão, dizendo a sentença que viria sobre ele. Então Deus vem logo dizendo assim: portanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que você não comesse. Eu te ordenei dizendo, não comerás dela. Agora, maldita é a terra por causa de ti. Maldita é a criação por causa de ti. E com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Você está vendo que Adão se sujeitou o quê? Aos desejos da mulher. Significando que ele se sujeitou, ele desejou a carne ou a voz da mulher, ele desejou obedecer à carne, ele desejou a carne a obedecer à mulher, e a mulher, por sua vez, ela havia se sujeitado a obedecer aos seus desejos para a carne. A mulher se sujeitou à carne, levando o homem a se sujeitar a ela, também à carne. Então, abençoados, então isso é sujeição à carne, partindo dos desejos. O desejo que inicial foi o desejo da mulher para a carne. E Adão se sujeitou aos desejos da carne da mulher, consequentemente ele se sujeitou antes à carne dele, a mulher. Então, ele se sujeitou à carne duas vezes, porque ele se sujeitou aos desejos da mulher e a própria mulher se sujeitando a ela. Então, abençoados, nós vemos aqui que o ensino de alguns irmãos aí, de forma literal, dizer que diabo é a carne do homem, que a serpente é a carne do homem, é um ensino errôneo. Por quê? Porque nós vemos aqui que diabo não é a carne do homem. Temos um exemplo aqui que é no livro de Números, no livro de Números 21, 8, 9, em que o povo se rebela contra Deus e contra Moisés. Preste atenção. E o que acontece? Deus faz levantar, brotar da terra, serpente ardente. Por quê? Por causa da atitude do povo. A rebeldia. Então levanta-se da terra, né, do pó, o pó começa a produzir serpentes ardentes. Ardente por quê? Porque a sua picada, né, a sua mordedura era de morte rápida. Por isso que é chamada de serpente ardente, porque ardia, era morte rápida. Então o povo estava morrendo, então eles clamaram a Moisés que intercedesse por eles junto a Deus para afastar aquela morte deles. Então, o que Deus instruiu Moisés a fazer? Fazer uma serpente de metal. Se serpente, a serpente descrita lá no livro de Gênesis, é uma serpente literal, uma víbora, então, por que Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze? Segundo, se serpente é a carne do homem, por que então Deus pede para Moisés fazer uma serpente de bronze, já que é carne? Não seria então de pegar um pedaço de carne, pegar uma carne de um animal ou de homem, botar lá, pendurado lá? Mas a serpente, a representação da serpente que Deus pediu para Moisés fazer, era de uma serpente com significado
de bronze, justiça, juízo, sofrimento que haveria. E essa serpente foi colocada sobre uma haste de madeiro. Aonde é que o Cristo foi crucificado? Sobre o madeiro. Então, ele era aquela representação da serpente. Então, a imagem que aconteceu lá naquele período foi uma sombra, fez uma sombra escatológica sobre aquilo que viria acontecer. O quê? A cura, a manifestação da libertação, da cura do povo por meio de Cristo. Uma imagem escatológica, uma salvação vindoura que aconteceu no Filho, no Cristo. Olha o poder que teve essa serpente, que foi demonstrado por essa serpente, porque ela demonstrava uma cura, uma salvação vindoura. E o povo nem ainda tinha passado por isso, mas já estava sendo abençoado, agraciado pelo amor e pela misericórdia de Deus por meio do Filho. Então essa serpente foi a representação no Cristo, no Filho, demonstrando o espírito, o quê? De sujeição a Deus, os desejos para ouvir a Deus, que é a serpente espiritual, que ouve a voz divina. Quando a outra serpente tinha representação na serpente carnal, dos desejos da carne. Então, serpente nunca foi a carne do homem de forma literal. A serpente ardente, ela trazia morte para o povo em rebeldia. Já a serpente espiritual, que foi representada pela serpente de bronze, ela trouxe cura. E também essa mesma serpente é expressada aqui no livro de Isaías, já tinha sido expressada no livro de Isaías, para você não dizer que, mas está no Novo Testamento. Não, vamos mostrar que Isaías já havia profetizado sobre a manifestação também dessa serpente. Não só aconteceu com o povo no deserto, mas como Isaías também recebeu a mesma revelação. Isaías 45, no verso 22. Olha só o que dizia aqui, ó. O povo não tinha que olhar para a serpente de bronze para ser curado? O povo rebelde? Sim. Olha o que Isaías ele falou aqui de forma profética, que veio a ele, ó. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, quando o povo desprezou a Deus e a Moisés, eles estavam desprezando a salvação. Agora, para que eles viessem ter a salvação daquela morte, eles teriam que olhar para o quê? A serpente de bronze, aqueles que foram picados. Então, eles seriam salvos da morte. E foi o que aconteceu. Aqui também, no livro de Isaías 53, também fala de igual forma. Diz assim, ó. Quem creu na nossa pregação, Isaías 53. Quem creu na nossa pregação, a quem manifestou o braço do Senhor? Porque ele foi subido como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, que não tinha beleza e nem formosura. Olhando nós para ele, não vimos boa aparência nele, para que o desejássemos. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e de dores, experimentado em sofrimentos, como um de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, verso 4, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que é essas enfermidades? Enfermidade aqui é uma enfermidade espiritual. Enfermidade, quando falamos de enfermidade, é um estado que não muda. Estar doente é um estado temporário. Estar doente, a pessoa fala, fulano está doente. É um estado momentâneo, temporário. Mas enfermidade é um estado prolongado da doença. Então aqui diz que Jesus levou as nossas enfermidades, o estado prolongado, significando o quê? A condenação adeana de pecado, que foi trazida pelos desejos de Adão e a sua mulher.
até o madeiro. Então ele curou o quê? As nossas enfermidades, o estado de morte espiritual, de separação de Deus, como aquele povo rebelde e ficou doente pela picadura. E eles teriam que olhar o mais rápido possível para a serpente de bronze. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Vê que a picadura das serpentes, né, a mordida da serpente, elas criavam dores, ela ardia, elas criavam sofrimento. E levou sobre si, e nós reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Então essas enfermidades ditas aqui não são literais doenças do corpo humano, enfermidade do corpo humano, mas pode ser aplicado sim, porque uma vez liberto da condenação espiritual, a pessoa é curada no corpo físico. Mas aqui está pautado diretamente sobre enfermidades espirituais, que é a morte adeana, a condenação espiritual, a separação de Deus. Então ele levou sobre si, mas ele foi ferido por nossas transgressões, por nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi o que o povo rebelde lá no deserto, contra Deus e contra Moisés, foram. Eles foram, Cristo recebeu nele já, ele fez sombra, pela sombra de Cristo, que haveria de acontecer uma salvação futura. Aqueles homens que olharam para a serpente de bronze foram curados. Você está entendendo, abençoados? Que maravilha, né? Em João, vamos ver lá em João, capítulo 3. Olha que maravilha. A palavra de Deus é maravilhosa quando se busca entender da maneira perfeita. João 3,14. Jesus vem confirmar o acontecimento do deserto. A serpente que nasceu no coração de Adão e Eva, os desejos. E diz assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, pelos desejos maus que aqueles homens fizeram contra Deus e contra Moisés, então agora levantou-se o quê? Serpente. Mostrou o quê? A realidade das coisas. Então mostrou serpente, mostrou no físico, no mundo físico. E diz aqui, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se nós ensinarmos que serpente é a carne do homem, então Jesus foi a representação da serpente. E aí? Por que então essa serpente de Jesus, representada em Jesus como serpente de bronze, e ele mesmo na cruz, ele diz aqui, assim como, comparação, Moisés levantou a serpente no deserto, como é a comparação? Ele está dizendo, eu sou a mesma, da mesma forma você comigo. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Você está vendo que ele se mostra como aquela serpente espiritual, que teve um símbolo espiritual. Ele está dizendo que aquela serpente fez um símbolo espiritual por meio dele. Então ele agora, a realidade, a serpente foi sombra, a serpente de bronze foi sombra, mas ele era a realidade. Ele era a realidade. Então, agora, ele como a serpente espiritual que curava, a serpente que veio agora se entrelaçar com a outra serpente da carne, que é a representação feita pelos gregos das duas serpentes entrelaçadas sobre um bastão, uma haste de madeira, né? A serpente de bronze entrelaçada e em cima tem uma asa, fazendo representação ao divino, aos céus. Asa está relacionado a anjos, ao celestial. Então aqui está mostrando, os gregos puderam mostrar, que na visão celestial de Deus, Deus quis mostrar as serpentes entrelaçadas, que é as duas naturezas do homem, os dois desejos do homem, para a carne, que é uma serpente da carne, e a outra para o espírito, que é aí que o próprio Paulo falou, porque a carne milita contra o espírito, que é a serpente da carne, elas estão juntas, entrelaçadas no bastão, na haste de madeira. E o espírito, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são os dois opostos entre si. Agora, por que as duas serpentes estão juntas
Por que, se eles são inimigos? Por que que os gregos entenderam e colocaram as duas serpentes entrelaçadas? Já que eles são opostos, Paulo diz que a carne e o espírito são opostos entre si. Porque a carne e o espírito são representação da alma e do espírito, ou da essência divina, que é o espírito humano. É por onde Deus se manifesta a nós. Nós estamos formados de corpo, alma e espírito, ou espírito, corpo e alma. Então, pelo espírito, que é o lugar da residência, da manifestação de Deus, que é a vida em nós, ele que trouxe vida, que dá vida à alma, que eles são juntos. Então, a alma e espírito são indivisíveis, somente Deus pode separar. Então, Paulo pôde dizer isso, porque a carne luta contra o espírito, mas os gregos, eles colocam entrelaçada porque alma e espírito são um só. Por isso que são duas serpentes entrelaçadas, mostrando os desejos, a alma representando o desejo para a carne e o espírito para a vontade de Deus, para a voz de Deus. Você está entendendo, meu amado? Então, abençoado, é com esse entendimento que nós trazemos a você. Jesus seria levantado da mesma forma. Lá na cruz, ele manifestou as duas serpentes. Você quer ver? Eu vou explicar para você. Lá na cruz, Jesus manifestou as duas serpentes. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Mateus 23, vamos lá, em Mateus 23. Mateus 23. Mateus 27. Mateus 27. No verso 45 e 46. Mateus 27, verso 45 e 46. Vamos lá. Vocês já acharam? Mateus 27, 45, 45, 46. Desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, observa bem, olha o que Jesus vai dizer, presta atenção. Olha, vê se essa é a oração de um homem espiritual, presta atenção. Olha só a mudança de comportamento de Jesus agora no ato da cruz. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Sabachthani. Isto é, Deus meu. Ó. Ora, se nós pegarmos os evangelhos, nós vamos ver que antes da cruz, todo esse tempo, a comunhão de Jesus para com Deus era Pai e não Deus. Nós só vemos Jesus usar a palavra Deus na cruz. Naquele momento da cruz. Jesus mesmo, quando ensinou os discípulos a orar, os discípulos falou, Pai, mestre, nos ensina a orar. Ele falou, quando vocês orardes, vocês orareis assim, Pai nosso. Então o próprio Jesus deu a receita de não chamar Deus de meu Deus, mas ele ensinou que quando orarmos temos que chamar Deus de Pai. Então é um conceito errado chegar Senhor, meu Deus e meu Pai. Ele é seu Deus, ele é meu Deus? Mas Deus não quer ser chamado de Deus. Esse termo Deus é para o povo antigo. É para o povo antigo, mas Deus agora teve uma aproximação por meio de Cristo a nós e ele quer ser chamado de Pai. Na oração, nós temos que falar, meu Pai, nosso Pai. Se um líder, um pastor tem que falar, nosso Pai. Ele pode até dizer nosso Deus e nosso Pai, mas é o termo correto que Deus espera de nós. É Pai. Você pode falar, meu Pai, meu Deus, meu Senhor, mas o Pai é a palavra principal que Deus espera ouvir de nós. Jesus não ensinou os discípulos a falar, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai.
Jesus nunca ensinou a chamar de Senhor, de Deus, o Criador. Mas ele ensinou os discípulos a falar nosso Pai, Pai nosso. E ele na cruz aqui, nós vemos que ele vem falar agora numa linguagem, o quê? Humana, carnal de um homem decaído. Porque a linguagem de meu Deus, de meu Senhor, era dos homens carnais, de homens decaídos, de homens sem um pai. Então agora aqui ele não se vê como filho, ele se vê acusado. Ele se vê agora transferido sobre ele o estado de condenação do mundo. Então passou para ele, mostra neste momento que passou para ele o estado de condenação, porque o homem do pecado, o homem carnal condenado, ele não tem uma intimidade com Deus de chamar a Deus de pai. Ele chama de Deus, ele não fala com o Criador, ele não chama de meu pai. Mas o homem íntimo com Deus, o que é filho, ele chama de pai. Então aqui a transferência do pecado, a serpente dos desejos da carne humano, as malignidades, os desejos da carne humana, toda aquela condenação, agora caiu sobre ele. Opa! As duas serpentes agora sendo apresentadas na cruz. Agora, pela oração de Jesus, vemos a serpente da carne sendo manifesta, a transferência do pecado para o Filho de Deus, para o Cristo. E ele disse, Deus, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Verso 17. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. Eles não entenderam nada, né? Porque falou Eli. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu de vinagre e pondo na boca, dava-lhe de beber. E os outros diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Eles não entenderam nada, uma ignorância total. E Jesus clamando outra vez, verso 50. Jesus clamando outra vez, agora a segunda serpente, que é a serpente espiritual, né? Então ele se manifestou ali como um homem natural agora. Tomou o pecado do mundo, está de condenação. Por isso que ele não clamou meu pai. Ele falou Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por que eu estou desamparado? Ora, só se sente desamparado o que se afasta de Deus. Deus nunca se afasta do homem. Está escrito no livro de Jeremias que os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e os nossos deuses. As nossas iniquidades é que fazem divisão. Deus nunca se separa do homem. Deus está sempre disposto a nós. Mas os nossos pecados vai nos afastando, vai fazendo a gente se afastar de Deus. Então aqui, quando Jesus ele recebeu sobre ele, ele permitiu sobre ele a morte, a transferência do pecado, então ele esteve afastado. Por isso que ele se sentiu desamparado ou afastado de Deus. Então caiu sobre ele aquele estado de separação, de morte espiritual. Ali, naquele momento, foi transferido o pecado de toda a criação. O pecado adeano, ou o pecado, a herança de pecado. Aquilo que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado adeano do mundo, ou a herança de pecado do mundo. E Paulo falou, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. É esse pecado, que é a separação de Deus, é que ali naquele momento Cristo tomou sobre ele. Ele se fez sobre o corpo dele agora como corpo de pecado. Por isso não podia orar de forma espiritual como meu Pai, mas como Deus meu ou meu Deus. E ele dizia, por que estou distante do Senhor? Por que eu estou separado? Por que houve uma separação? Por que me desamparaste? Você está vendo? Agora no verso 50 ele diz assim, e Jesus clamou outra vez dizendo, com grande voz, e rendeu o espírito.
E ele disse, Pai, na tua mão entrego. Agora, ele torna agora, manifestar, agora ele vem manifestar a serpente espiritual, ou a serpente de bronze. E ele usa a palavra Pai antes de morrer. Pai, ele já cumpriu, já tomou, então agora ele cumpriu tudo, então ele fala com voz espiritual, com voz o quê? Com desejos de Deus. Ele fala, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito, a minha alma está destinada a ti, diferente de Adão, que foi destinado o quê? Às trevas, ao mal. Então a alma dele, o espírito, não estaria separado de Deus, não seria separado de Deus, mas estava na mão de Deus, foi entregue na mão de Deus, diferente de Adão. Ele se botou de forma perfeita, foi fiel até a morte. Então, abençoados, é maravilha podermos entender isso. Então, vemos aqui que os que ensinam que serpente, dita lá no livro de Gênesis, é a carne do homem, vamos ver um pouquinho mais? Vamos dar um tapa sem mão nos ensinos errados desses nossos irmãos? Vamos ver lá no livro de Êxodo, capítulo 7. Vê aqui, Êxodo, capítulo 7. Deixa eu ver. É Êxodo, capítulo 7, do verso 9 até o 12. Vamos ler. Diz assim: E quando o faraó vos falar, dizendo, fazei um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara, Deus falando para Moisés falar para Arão, toma a tua vara e lança diante de faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram assim como o Senhor Deus lhe ordenara. Verso 10. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos. E tornou-se em cobra, em serpente, né? E Faraó também chamou os sábios e encantadores. E os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Ora, que confusão! Entender a carne do homem como a serpente descrita lá no livro de Gênesis é uma confusão de entendimento. Por quê? Porque nós vemos aqui que essa serpente, agora, o cajado de Arão vai se transformar em serpente, que eles dizem que é a representação da carne do homem. Mas que o homem espiritual, que tem a representação espiritual, Moisés e Arão, também do seu cajado, ele vai lançar e vai virar serpente. E os homens que são carnais vão também fazer a mesma coisa. Eles vão repetir os mesmos sinais que Moisés e Arão. As varas deles se tornam serpentes também. Você está vendo aqui as duas serpentes? A serpente dos encantadores, idólatra, né? Dos encantadores magos de Faraó, e a serpente de Arão e de Moisés. E cada um deles lançou a sua vara, verso 12, Êxodo 7, 12, e tornaram-se em serpente, os encantadores, né? Fizeram. Mas a vara de Arão tragou as varas, ou as serpentes dos encantadores. Você está vendo aí, abençoado, que a serpente de Arão, né, pelo cajado dele, que transformou em serpente, ela engoliu a serpente dos encantadores, só ficou ela. Então, mostrando o quê? Que a serpente espiritual, ela triunfa sobre a serpente carnal. A serpente que é a representação do diabo, da carne. Então, aqui ela triunfou sobre as serpentes da carne, dos desejos da carne. Então, é isso que nós temos que entender. Por isso que nós, o canal Luzes da Graça, estamos aqui trazendo a palavra com clareza a você. Então,
A incredulidade, do homem é carnalidade também, é desejo espiritual maligno, né? Então Deus falou ali para a serpente, que é a representação, o quê? Que passou a ser os desejos que foi gerada pelos desejos do homem. Agora vamos ver aqui, Gênesis 3, no verso 14, verso 13. Então, vemos aqui, diz aqui, ó. E disse o Senhor à mulher, por que fizeste isto? A mulher disse, a serpente me enganou e eu comi. Ora, só existiam eles dois, agora tem um terceiro personagem? Nós vamos ver que tem. E Deus confirma isso, que ele tem um diálogo com esse terceiro personagem. Então o Senhor disse à serpente, ora, então tem um terceiro personagem. Ah, não existia, mas foi gerado a partir do pensamento e da manifestação dos desejos da mulher e do homem, de tomar e comer do fruto. Então passou a ter um terceiro ser no Éden. Se Deus está falando com ele, Deus não é louco. Deus é espírito, ele está falando com o espírito aqui. Então o Senhor disse à serpente, por que fizeste isto? Maldito, porque fizeste isto, vírgula, maldito serás mais que toda a fera e de que todos os animais do campo.